Olá, meninas, tudo bem? Vamos nós de novo aqui nossa aula. Hoje nós partiremos para o processo de comunicação. Semana passada nós vimos a comunicação na linha do tempo, né, uma breve história da comunicação, o surgimento, a evolução dela, as tecnologias, seu surgimento. E hoje a gente vai ver o processo de comunicação. A nossa aula hoje a gente vai abordar os diferentes aspectos desse processo, de acordo com a teoria da comunicação, e eu vou usar os termos do autor e comunicólogo Juan Dias Bordenave. Eu vou apresentar os slides e a partir deles a gente vai evoluindo na nossa aula, tá bom? Vou aqui acessar o nosso slide. Para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos. Vamos lá. A comunicação como processo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui eu trouxe uma frase de Juan Dias Bordenave, uma frase que ela faz um resumo, né, na concepção dele, e é uma concepção que eu gosto muito de trabalhar, sobre a comunicação. Ele está tratando a comunicação como um processo natural, uma arte, uma tecnologia, um sistema, e uma ciência social. É um processo tão natural como respirar, beber água ou caminhar. A comunicação é a força que dinamiza a vida das pessoas e das sociedades. A comunicação excita, ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói reputações, orienta, desorienta, faz rir, faz chorar, inspira, narcotiza, reduz a solidão e, num paradoxo digno de sua infinita versatilidade, produz até incomunicação. Essa frase dele é muito interessante porque ele trata a comunicação dos vários aspectos. A questão de ser um processo natural e de ser uma arte também, né? Comunicação é arte. A ciência explica que o início da forma de se comunicar foi através da pintura rupestre, como a gente viu na aula passada, e essa pintura como sendo uma arte. E nessa disciplina de didática e conteúdo de comunicação e arte, a gente resolveu começar o aspecto da comunicação, estudar sua evolução, seu processo, porque ela antecede a questão da arte, e através da arte a gente expressa, né? A gente tem a parte da expressão. Mas sem a comunicação, a arte não pode existir. A comunicação nos seus vários aspectos, nos seus signos, na sua forma de linguagem e tudo mais. Aqui eu trouxe alguns elementos que Juan Dias Bordenave traz em seu livro, Além dos Meios e Mensagens. Eu tenho até uma cópia dele aqui, mas na internet a gente consegue ver algumas páginas para quem se interessar. E aqui o que eu acho interessante é que ele traz, eu acho que coloquei 3 realidades aqui dele, né? Essa primeira que ele coloca aqui, a realidade objetiva de 2 pessoas, né? Que têm suas percepções a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos, das suas crenças, valores, suas atitudes, dos signos, que são os símbolos, suas habilidades comunicativas. Então, para existir comunicação, tem que existir, né, esse repertório de A, esse repertório de B, as suas percepções. E aqui é que vai haver o diálogo, a comunicação, né, nessa realidade objetiva. Eu acho interessante porque toda a comunicação entre as pessoas, ela vai ter essa bagagem, ela vai ter esse repertório. Não há como, no processo de comunicação, que isso aqui não exista, tá, gente? Eu quero que vocês fiquem atentas a isso, ainda mais hoje, com tanto acesso a informações que a gente tem através da TV, através das redes sociais, dos sites de notícias, né? Então, cada instituição de comunicação está colocando ali as suas percepções daquilo que ela acredita.
né? As redes de televisão e sites. Nós, enquanto professores, também estamos colocando naquele processo de ensino, que a gente até vai ver na próxima aula, a comunicação e o processo pedagógico, e a gente está colocando nesse sentido as experiências, os nossos conhecimentos e tudo aquilo que tem na nossa formação. Aqui também tem a questão da percepção, né? Daquela interação entre os significados de A e os significados de B, né? Que é a interpretação que cada um faz um do outro, né? E aqui ele coloca um desenho muito bem explicativo para que a gente possa entender essa questão, né? Primeiro foi a questão do repertório, daquilo da minha bagagem. E a partir dela, eu vou ter aqui a minha realidade objetiva dos significados, da interpretação que cada um tem do outro. E assim haver o processo, né, da mensagem, ou seja, o emissor, o receptor, que um vai emitir a comunicação, o outro vai receber e vai haver a troca de mensagens, né? Ele coloca até aqui, objetos, pessoas, eventos, no processo de ensino, claro, com certeza, e aí a percepção aqui do professor e do aluno também importantíssima, a gente vai ver isso mais a fundo na próxima aula. E aqui vai ser compartilhado, né, os significados do que os dois se perceberam, do que os dois tiveram de suas realidades, da sua bagagem. Esse é o processo de comunicação que ele trata no livro, que é bem interessante, bem simples, para a gente possa entender. Ele traz aqui também, essa frase eu acho muito legal. A comunicação é uma das formas pelas quais os homens se relacionam entre si. É uma forma de interação humana realizada através do uso de signos, palavras, sinais de trânsito, gestos, desenhos, figuras, fotografias, pinturas, mapas, peças musicais, siglas e logotipos. Né? E essa interação humana que ele trata aqui é muito interessante, porque eu aproveitei esse gancho que Juan Dias trouxe, né, nesse processo de comunicação para trabalhar com vocês os aspectos da inteligência emocional, dos perfis comportamentais, do cérebro da criança, do nosso cérebro também, como é que ele atua, a gente vai ver isso mais lá na frente. Aqui também, representado nessas imagens, o processo de comunicação na perspectiva de emissor, receptor. Por que eu estou trazendo essas teorias de comunicação para vocês enquanto pedagogos? Para que a gente possa se perceber e entender, perceber o processo, a importância do processo de comunicação, que é muito natural, que é muito simples e que às vezes é banalizado, não é levado em consideração por ser tão natural, como o Juan Dias falou, como beber água, como andar. E o professor na sala de aula, né? As várias condições, a condição humana do professor, seus valores, sua bagagem, as condições físicas do professor, as condições físicas da sala de aula, o do contexto de organização que está inserido, que não for a sala de aula, que for uma direção, que for uma coordenação. Então, é muito importante a gente entender esse processo aqui de emissor. Lá na frente a gente vai ver a questão dos ruídos dessa mensagem, o que o emissor vai falar, como o receptor vai receber, que tipo de canal é que vai ser falar dessa mensagem, se é por meio de reunião. Hoje em dia a gente está com as reuniões online, as redes sociais, muitos comunicados, e para que esse feedback seja o mais claro e positivo possível. Porque se houver ruído aqui, é muito ruim. Né, entre a instituição, entre o professor e o aluno, né, entre nós mesmo, enquanto pessoas, nos nossos vários relacionamentos sociais, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto esposos, entendeu? Então, a gente tem que ter muito claro essa teoria aqui do processo de comunicação. Aqui é outra figurinha, né, que eu peguei no Google, mais elaborada desse processo, né, de comunicação, o emissor. E aqui ele coloca, né? O emissor, a mensagem, o canal, a decodificação. O que é decodificação e codificação? O emissor codifica sua mensagem, ou seja, eu, professora Tassiana, estou codificando a minha mensagem para passar para vocês através desses slides de nossas aulas online. Qual é o canal que a gente está usando? A gente está usando o portal AVA, o Zoom, o WhatsApp, né? Dos canais que possam, da melhor maneira possível, passar
o conhecimento para vocês, para que vocês possam. Aí vocês entram na análise da decodificação, ou seja, vocês vão passar pelo processo de entender aquela mensagem codificada que eu estou emitindo para vocês. E vocês já vão receber e vai ter a retroalimentação. Né? Geralmente a gente está fazendo esse feedback pelo Google Meet e pelo WhatsApp. Eu estou emitindo pelo Zoom, né? E também emitindo pelo Meet, mas aí eu vou ter o feedback de vocês por esses outros canais. Tá bom, gente? Aqui ele coloca a perspectiva do ruído, que vai existir o ruído, né? E a gente, que é o receptor, tem que estar cada vez mais atento a esse processo de comunicação que tem os ruídos. Aqui eu trouxe uma figurinha também muito legal para entender esse ruído, né? Esse processo de comunicação, onde o emissor aqui fala, você vai ser promovido. Aí o receptor entende, meu Deus, você é demitido? Né? Uma demonstração simples, mas que a gente entenda o poder que esse ruído pode provocar, né, nesse canal, nesse meio, que essa mensagem vai passar do emissor para o receptor. Muito cuidado nesse processo, né, em sala de aula, no ambiente de coordenação, de direção, no ambiente também ao qual a gente está de aulas online, para que esse ruído seja o menor possível. Ele sempre vai existir, mas para que ele não seja, ele não prejudique, né, essa mensagem e que a gente possa diminuí-lo cada vez mais, tá bom, gente? Aqui também outra forma de entender esse processo de comunicação. O emissor é o quem, diz o que através da mensagem, de que modo, que é por meio de que, para quem, né? Quem diz o que, de que modo, para quem. É outra forma legal da gente entender esse processo e o resultado, né, que essa mensagem vai gerar. Tá bom? Aqui eu trouxe, para ficar de uma maneira mais leve, não ficar tão cansativo para vocês, imagens, né? Em relação à comunicação pedagógica. A gente vai ver na próxima aula uma percepção com mais teoria, mas eu tentei trazer nessa aula através de imagem, de uma maneira para que a gente possa entender esse processo de comunicação pedagógica, o tradicional, né? O professor aqui atuando, né, como emissor, as crianças sentadinhas, observando como receptor. Aqui, essa maneira aqui relacional, né, onde o professor ele está aqui com o aluno nessa interação, onde ele não está só como, né, o emissor ali e o receptor também está aqui com ele atuando juntos. Aqui já outra dinâmica, né? Já não é quadro nem sala de aula. É o aluno na prática, vamos supor que aqui é uma aula de geografia, não está com o livro aberto, né? É o globo, e eles pegando o globo, o professor interagindo, né? Isso é uma forma importantíssima da gente ver os vários aspectos da comunicação na pedagogia. Aqui eu coloquei essas duas figuras, porque são os professores sentados em círculo, né? E essa maneira de sentar em círculo, de sentar junto, né, com os alunos, é uma maneira que traz a gente mais para junto do aluno, é uma maneira bem empática de tratar o aluno nos vários assuntos que for trabalhado em sala de aula. E a diferença nesses dois é que aqui o contexto dessa aula está em outro espaço, tá vendo? Pode ser uma biblioteca, ou a biblioteca da escola, ou alguma biblioteca ao qual a escola foi fazer excursão, algum espaço externo à sala de aula, para que essa forma de comunicação seja a mais diversificada possível, né, dentro daqueles aspectos cognitivos, né, de chamar a atenção da criança para o ensino e na perspectiva do ensino-aprendizagem. E aqui a professora está num ambiente que provavelmente pode ser a sala de aula. Eu vi aqui as cadeirinhas, os brinquedos. Então, pode ser que seja um ambiente da própria sala de aula, que também a gente pode usar essa metodologia na comunicação pedagógica. Aqui, já começando a introduzir, né? Aqui, o computador, então não está dispensado o quadro, nem dispensado o professor, nem dispensado também as formas, né, cognitivas, aqui o globo. Então, está todo mundo interagindo com a tecnologia, mas não deixando de lado a forma tradicional. Eu achei muito interessante essa imagem. Aqui também já está em outra perspectiva, né? Aqui já parece ser o data show, o professor aqui com
o notebook, e cada aluno com o seu notebook, que é outra realidade, né, que a gente pode perceber também de ensino, mas também que há o ensino ativo, há a participação ativa da criança, e o professor, em seu ambiente também, monitorando essa participação e promovendo a proatividade, né, em relação ao ensino-aprendizagem, ali na introdução da tecnologia. Aqui são formas lúdicas, né, que provavelmente eu tenho alunos melhores do que eu para falar disso, de tudo isso. Eu estou falando, trazendo os exemplos, mas com certeza tem muitos alunos que podem me trazer exemplos dessas dinâmicas, dessas metodologias aqui de ensino, de jogos, uma forma de aprendizagem mais didática, né, trazida para os alunos. Eu uso muito com a minha filha em matemática e português. E aqui a questão da linguagem, né? Na aula passada a gente viu a evolução da comunicação, que inclusive o aluno até me lembrou de colocar, professora, fala de Libras. Quando ela falou de Libras, eu me lembrei do Braille, né? Que é a linguagem, na verdade, né? Não é o processo de comunicação em si, né? O processo de comunicação em si e a evolução a gente viu e está posto, mas é a forma de linguagem de comunicação, né? Das pessoas que precisam desse tipo de linguagem. E aí tem algumas escolas que estão adotando mesmo a Libras como segunda língua nas escolas. Aqui também, né, o Braille, né, sendo cada vez mais implementado nas escolas. Várias metodologias legais que eu vi também no Google, se a gente colocar, pesquisar, vai achar várias, né, dinâmicas, estratégias para o aluno que tem deficiência na visão. E aqui eu trouxe para vocês algumas reflexões sobre comunicação, pessoas e organizações. Eu tratei a questão das organizações, tendo em vista que vocês estão inseridas nesse processo de organização, enquanto professoras, enquanto profissionais, enquanto coordenadoras, diretoras, enquanto qualquer ambiente que você está inserido no aspecto educacional. Então, entenda nesse processo. Aqui as pessoas são primordiais para as organizações, uma vez que são elas que garantem a sobrevivência e o sucesso das mesmas, através de seus desempenhos. As pessoas apresentam recursos como habilidades, competências, destrezas, conhecimentos e experiências, que colocam à disposição das organizações. Por outro lado, possuem expectativas, objetivos, motivações, valores, características individuais inerentes de sua personalidade, que interferem positiva ou negativamente na aplicação dos recursos pessoais disponibilizados, conforme a maneira como são vistas e tratadas pela organização. Então, aqui eu estou trazendo o aspecto de vocês enquanto profissionais, de vocês enquanto graduandas em pedagogia. Não estou nem trazendo o aspecto do aluno. O aspecto do aluno eu até vou trazer na próxima aula, mas chamando a atenção aqui da comunicação entre as pessoas e as organizações, né? A importância com o seu desempenho, a importância, né, dos seus recursos e de como é que essa organização percebe, né, esse aspecto das pessoas, né, dos seus professores, dos seus colaboradores. Isso é muito importante, né? Eu falo como professora, mas falo para vocês que são professoras mais do que eu, inclusive. Tem pessoas com experiências que me trazem muitos exemplos bons, pessoas em áreas de liderança que têm que entender esse processo, né? Das pessoas como recursos, como habilidades, e que têm expectativas, e que esse processo seja entendido num ambiente saudável de comunicação, num ambiente saudável também da inteligência emocional. E é importante, eu acho importante trazer esse aspecto da inteligência emocional e também vou apresentar mais lá na frente os perfis comportamentais para que esse processo de interação entre professor, colaborador, liderança, coordenação, aluno, que ele transpassa, ele passa pela inteligência emocional. E é bom, eu estou trazendo apenas alguns aspectos para pontuar a importância de nós entendermos como nossa inteligência funciona, para que a gente possa
de uma maneira mais eficaz, mais inteligente, né? Na parte emocional, né? Ter sucesso nesse quesito, né? A partir do momento que somos profissionais e estamos lidando com várias percepções, e ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né, gente? Aqui eu trouxe do conceito do que é inteligência emocional, refere-se à eficácia com a qual as pessoas percebem e compreendem suas próprias emoções e as emoções dos outros, sendo capazes de administrar o seu comportamento. A gente, algumas pessoas podem até estar lendo, tá dizendo, professor, isso aí não é fácil não, ou outras pessoas devem estar dizendo, eu consigo fazer isso, enfim. O que eu estou trazendo para vocês é a importância de pontuar esse aspecto no processo de comunicação, tá bom, gente? Essa questão do perceber, de se perceber, de perceber as pessoas, de compreender suas emoções, ela é muito importante na questão comportamental, tá bom? Aqui eu trouxe uma breve linha do tempo, porque eu não sei se com outros professores vocês já viram esse assunto, ou ainda verão, ou se vocês já ouviram falar desse assunto, ou se já fez algum curso, né, sobre esse assunto. Então, para a gente entender um pouquinho esse processo do porquê dessa importância hoje em dia que está tão em alta, a gente falar sobre as emoções, sobre o cérebro, sobre o comportamento, tá? Aqui, em 1970, o Dr. Paul MacLean apresenta a teoria do cérebro trino, né? Que ele estudava o comportamento do cérebro, mas era em cérebros mortos, né? O cérebro ali era estudado de uma maneira muito primitiva ainda, né? Porque não tinha uma tecnologia que pudesse estudar ele, com o avanço que foi proporcionado a partir de 1990. Um dos Estados Unidos aprovou uma lei que declara a década de estudo do cérebro. Isso aqui foi muito importante, gente, porque essa lei foi o que implicou nos investimentos e pesquisas de diversas instituições. Foi um avanço que houve para que hoje em dia a gente possa estar entendendo essa questão da inteligência emocional, do comportamento, como uma ciência, como uma coisa acessível a nós, inclusive para que a gente possa se entender melhor. E após as descobertas do Dr. Paul, e com os investimentos nas pesquisas, houve o surgimento das máquinas de ressonância e encefalograma, onde podia-se fazer estudos em pessoas vivas, mapeamento em tempo real, ou seja, em 1970, na década de 70, né, a gente tinha uma perspectiva de estudo de cérebros mortos. Já que, após as descobertas dele, o avanço nos estudos foi fenomenal, porque ali você estava mapeando pessoas vivas, né, dos seus vários estímulos cerebrais, e aquilo estava sendo estudado em tempo real. E aí, após as descobertas do Dr. Paul, né, com essa lei dos Estados Unidos, inclusive, o Dr. Paul lança seu livro em 1990, veja, quanto tempo depois? 70, 80, 90, 20 anos depois, né, que ele vem lançar seu livro. E aí é que depois também é um aperfeiçoamento, né, a partir de suas descobertas, que a gente ouviu falar muito sobre o livro de inteligência emocional de Daniel Goleman. Eu até tenho ele aqui. Olha só, esse livro é muito importante, é muito bom também para quem se interessar. É outra dica que eu deixo para vocês aqui do curso, tá, gente? Esse livro de Daniel Goleman. E A Evolução da Teoria do Cérebro Trino, também com Daniel Siegel, que mais lá na frente eu vou mostrar, nem coloquei aqui, o livro dele, né, que trata do cérebro da criança. Muito interessante também. Aqui eu coloquei uma figurinha para a gente entender o que é essa teoria do cérebro trino, né, que é onde ele acredita que nós temos 3 tipos de cérebro: o neocórtex, o límbico e o reptiliano. O neocórtex é a terceira camada, que é a parte maior e mais evoluída do cérebro. É o cérebro primitivo. É o que diz, não, o primitivo é o reptiliano, perdão. O neocórtex é o da consciência, é o da linguagem, essa percepção aqui mais exterior, mais do raciocínio. O límbico é a segunda camada, no sistema límbico, comum em todos os mamíferos. É responsável pela proteção, as emoções, os sentimentos. Esse sistema é capaz de aprender e transformar as emoções em memória.
e o reptiliano, né, que é o cérebro primata. Alguns autores gostam de chamar de primatas. É o mais racional, mais o cérebro, é a menor parte do nosso cérebro que é responsável pelas necessidades vitais de sobrevivência e reprodução. Cadê? Além do desejo sexual, controla funções essenciais, fazer a digestão, sono, respirar, segurar o batimento cardíaco, ações mecânicas e instintivas, ou seja, é o de sobrevivência, tá, gente? É a questão aqui de sobrevivência mesmo. O racional é o neocórtex, tá? E aí eu trouxe uns exemplos, né, de sentimentos. Os sentimentos surgem quando tomamos consciência das nossas emoções, isto é, o sentimento dá-se quando as nossas emoções são transferidas para determinadas zonas do nosso cérebro, né, como a gente viu aqui, na teoria do cérebro trino, onde são codificadas, tá vendo, gente, a questão da codificação, sobre a forma de atividade neural, ou seja, a gente está estudando o processo de comunicação, de relacionamento entre as pessoas, entre vocês enquanto profissional, mas também há essa mensagem, essa comunicação das nossas emoções. Isso é muito importante para que a gente entenda, né, isso em nós, é como já o filósofo Sócrates já falava, né? Conhece-te a ti mesmo. É muito importante a gente conhecer as nossas emoções, a gente conhecer como é que se comporta as nossas emoções diante do que a gente é estimulado, né? E aqui a gente tem a ira, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, a surpresa, a aversão, a vergonha, alguns exemplos de sentimentos e como é que eles se desenvolvem, tá bom? A questão do sequestro emocional, o Daniel Siegel, eu acho muito interessante quando ele traz uma explicação no YouTube, tem um vídeo dele, se eu achar que é tão difícil, é porque eu assisti uma vez, ele ensinando como a gente mostrar para a criança como é que funciona o cérebro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E isso aqui também é bom a gente entender e passar também para as pessoas que a gente conhece, para a gente aprender também, para os alunos, né? Temos duas mentes, a que raciocina e a que sente. Nesse caso aqui, a gente tem a que raciocina que sente e tem a terceira que é de sobrevivência, né? Porque eu não estou tratando a questão da teoria, é mais uma questão das emoções que eu estou colocando nesse aspecto. Em muitas ocasiões, os nossos impulsos emocionais dominam a nossa razão. Como uma espécie de alarme, reagimos e depois raciocinamos. O problema é que muitas vezes nossas reações emocionais são inadequadas. Então, o Daniel Siegel, ele fala assim, ele fala do cérebro, ele explica o cérebro como a mão. E aí ele fala que essa parte, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem, depois eu diminuo. E aí ele fala que essa parte é a parte racional, né? Essa de fora. E aqui, esse dedinho é a parte emocional. E aqui dentro tá de sobrevivência, né? Que desce. Então, eu já conversei, inclusive, com minha filha sobre isso, para entender as emoções da gente, né? Então, aqui, quando as emoções estão ativas e que a gente não conhece, não domina, então essa parte é como se essa parte do raciocínio, ela, tipo, levantasse. E ela explode em seus vários tipos de sentimentos, como a gente viu. E ele disse que a gente explicando isso para a criança é muito importante, para a criança também se entender e entender por que isso acontece. Entender que no cérebro dela está ali em funcionamento, né? Seus neurônios, sua comunicação consigo mesmo. E aí ele explica realmente, quando aqui há, como ele fala aqui, os impulsos emocionais, e aí ele reage. E é essa reação que sobe, aí a gente não vai ter controle aqui. Mas se a gente conseguir se conhecer, conseguir se entender, essa reação pode ser o menos danosa possível nos nossos relacionamentos. Tá bom, gente? Isso aqui é uma explicação do Daniel Siegel, o autor do livro do Cérebro da Criança. É muito legal essa explicação dele, até para a gente também, como adulto, não só as crianças, entender esse processo de reação emocional no nosso cérebro. Aqui tem a questão dos fatores que contribuem para a inteligência emocional, o autoconhecimento, a autopercepção, a autoconfiança, o autogerenciamento, a automotivação,
A empatia, que é um assunto que está muito em evidência hoje em dia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E as habilidades sociais, né? O relacionamento social, né? A inteligência relacional também, que o pessoal trabalha muito, muitos autores. Agora, esses fatores, né, para que a gente possa desenvolver em nossa vida, em nossos relacionamentos comportamentais, a gente tem que entender aqui, eu coloquei até um balãozinho, né? A gente tem que parar e pensar como está a qualidade, né, dos nossos diálogos internos. Como é que eu me conheço? É o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Eu tô me conhecendo, eu tô sabendo o que é que eu quero, quem eu sou, o que é que eu quero dizer, como é que eu quero falar, como é que eu quero agir. Eu sei o que é que eu percebo, eu sei em quem é que eu confio, quais são os meus valores, em que é o que eu acredito, certo? Isso aqui é muito importante, a gente se conhecer a si mesmo, para que esses fatores que contribuem para a nossa inteligência emocional sejam eficazes quando a gente for lidar com um aluno, lidar com um colega de trabalho, lidar com filhos, com marido, com esposa, tá bom, gente? E as funções das emoções, que é a sobrevivência, a tomada de decisão, que é alguns que eu pontuei, tá? Ajuste de limites, comunicação, muito importante, e união. União é muito importante hoje em dia, porque as pessoas estão cada vez mais com os valores invertidos, né? E as funções que as emoções nos trazem é muito importante nesse processo de comunicação, para que essa união seja efetiva, seja eficaz. Até porque, gente, a comunicação humana, ela é apenas uma parte de um processo mais amplo de informação e de ensino, que no caso de vocês é um ensino. Em outras áreas, em outras graduações, eu trabalho os outros aspectos, mas a comunicação é uma parte do processo mais amplo de informação, certo? E no caso de vocês, seria um ensino. E aqui, para encerrar essa percepção da inteligência emocional, são as quatro habilidades. Perceber, expressar as emoções, usar as emoções como informações, ou seja, entender, opa, eu vou entender que essa situação X aqui vai provocar a minha ira. Opa, vou entender que essa situação aqui vai me deixar mais depressiva. Aí você, ou se você tiver como evitar, você evita. Se você puder enfrentar, mas sabendo de agir com inteligência das suas emoções para que isso não possa lhe abalar. Entender as diferentes emoções e administrar as emoções. Isso é muito importante, gente. Levem isso para a vida de vocês, como profissional, como pessoas, como ser humano, tá, gente? Tem a questão também dos perfis comportamentais, que são trabalhadas na inteligência relacional. A inteligência emocional é um aspecto para esse relacionamento social, essa interação social. E a relacional é muito importante para promover aquela perspectiva de empatia, de união, de sobrevivência, né, que são os fatores da inteligência emocional. Que se começou com os gregos, né, onde eles associavam o nosso comportamento a elementos da natureza, o fogo, o ar, a água e a terra. Depois com Hipócrates, que associava aspectos do nosso corpo, como o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Carl Jung, ele trouxe essa perspectiva mais teórica do ensino, de ser o produtor, o intuitivo, o sensitivo e o analítico. Matson trouxe a teoria do DISC, a teoria DISC, que é de dominância, de influência, de estabilidade e de conformidade. E o Profiler, que é um método já tecnológico de se avaliar os perfis comportamentais, muitas empresas usam isso para entender como é que o profissional se comporta, suas habilidades, suas emoções, e aí eles colocam um nome como executor, comunicador, planejador e analista. Né? Aqui todos eles são associados, desde os gregos até o profiler. O fogo é o mesmo que o colérico, é o mesmo que o produtor, é o mesmo que dominância, é o mesmo que executor. O ar dos gregos é o mesmo que sanguíneo, que o intuitivo, que influência, desculpa, e o comunicador. E assim vai, sucessivamente. Tá bom? Todos nós temos um pouco de cada um. Eu vou me ater aqui ao Profiler, que é o mais moderno, e o de Matson também. Né? Todos nós temos um pouco de cada comportamento.
todos nós que eu estou trazendo para vocês enquanto profissionais. Mas esse assunto de inteligência emocional, de comportamental, é bom para que a gente também entenda o nosso colega de trabalho, os nossos alunos em sala de aula, para que a gente possa perceber as suas reações. Isso é muito importante, que abre muito, amplia muito a nossa interação em sala de aula e com o nosso colega de trabalho. E a gente tem um pouco de cada um. À medida que a gente vai se inserindo nos espaços de trabalho, nos espaços de família, nos relacionamentos sociais, a gente vai evidenciando um ou outro. A gente tem um ou dois, que são as características nossas peculiares. O meu, quando eu fiz o teste mesmo de perfil, o meu, se eu não me engano, deu comunicador e executor, né? Mais alto, se planejador e analista mais baixos, que é um teste que a gente faz que dá a mesma porcentagem de cada um. Mas todos nós temos um pouco de cada um. E um ou outro vai se sobressair, dependendo do contexto ao qual a gente está inserido. Como é isso, professora? Veja, no teste que eu fiz, o analista deu bem baixo. Analista é quando a pessoa tem habilidades com números, com planilhas, é uma pessoa mais metódica, mais atenta. E eu sou bem comunicadora, né? Faço as coisas, executora, sou comunicadora, gosto de falar, enfim. Mas houve um momento na minha vida que o analista estava bem mais em evidência. Por quê? Porque o meu ambiente de trabalho ao qual eu estava inserido estava exigindo de mim ser analista. E eu consegui entregar o analista que eles queriam, ou seja, fazer planilhas, fazer análise de cenários, apresentar estratégias, diagnósticos. Não é o meu perfil, mas eu consegui me adaptar e entregar o que estavam me pedindo. Outras pessoas podem não conseguir essa adaptação, não conseguir essa entrega. E aí ficam infelizes no trabalho, ou aí isso dinamiza para a vida. E a gente tem que perceber essas situações para que a gente possa diagnosticar e ver mesmo o que é que está nos prejudicando. Tá bom, gente? E também no perfil do aluno. Entender como é que o aluno funciona, entender as emoções do aluno, porque ele tem aquele tipo de emoção em determinadas matérias, o porquê que eles têm aquele comportamento em algumas aulas, e se expressar com ele da melhor maneira possível, né? Da maneira mais inteligente, da maneira mais perceptível possível. Isso vai facilitar seu trabalho como professor. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa percepção da pessoa, do outro, a percepção sua de se conhecer, vai ampliar mais ainda a sua capacidade profissional. Tenha certeza disso. Por isso que eu trouxe, né, essas abordagens dentro da nossa disciplina. E para a gente finalizar, né, outra sugestão de livro, muito boa, não tem esse livro, tem os dois primeiros que eu sugeri, além dos meus e mensagens, de Juan Dias Bordenave, A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, O Cérebro da Criança, que é de Daniel Siegel. Muito interessante, que é aquela explicação que eu trouxe para vocês, né, que ele faz do cérebro. E aqui é uma resenha que eu achei no Google Books sobre o livro traz 12 estratégias revolucionárias para treinar o cérebro no desenvolvimento do seu filho. Aqui ele fala na perspectiva de filho, mas como vocês são pedagogos, estão nessa formação de pedagogia, a gente pode ler criança. O cérebro da criança é uma abordagem revolucionária à educação, que contempla 12 estratégias chaves adaptadas a cada idade, dos 0 a 3 anos, dos 3 a 6, 6 a 9 e de 9 a 12, que fomentam o desenvolvimento saudável do cérebro, fazendo com que as crianças sejam mais calmas e felizes. Os autores explicam e tornam acessíveis os novos conhecimentos científicos que, aplicados ao cotidiano da vida familiar, podem transformar as explorações de mau humor, discussões ou receios da criança em oportunidades de desenvolvimento do seu cérebro e aumento de sua forma vital, ajudando as famílias a lidar com os problemas do dia a dia. Soluções simples, inteligentes e eficazes para os desafios que sua criança enfrenta. Muito bom. Aqui ele traz a perspectiva de filho, mas a gente tem que entender essa perspectiva mais ampla enquanto criança, né, que vai respaldar todo o conteúdo que a gente viu de relacionamento, de comportamento, de inteligência emocional. Tá bom, gente? Aqui eu trouxe uma frase do Daniel Siegel, que é o autor do livro das crianças, que eu achei muito legal essa frase, para terminar nosso assunto,
que ele diz: convidar nossos pensamentos e sentimentos para a consciência nos permite aprender com eles em vez de sermos movidos por eles. Sensacional essa frase. Eu vou ler de novo, é muito sensacional. Convidar os nossos pensamentos e sentimentos para a consciência nos permite aprender com eles em vez de sermos movidos por eles. Ai, Deus, que frase linda. Obrigado, meu Deus, por ter nos feito tão perfeito e por nos proporcionar, né, nos conhecer melhor. E que a gente possa cada vez mais aprender, né, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente possa ser cada vez mais inteligentes, né, conosco mesmo, com as nossas emoções e no relacionamento com os outros. Tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe a todos. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar com vocês. Deus abençoe.